sou o João. Eu sou a Ana E nós somos o Peteco. Peteco. No vídeo de hoje você vai aprender a montar um projetor caseiro usando materiais que ou você já tem ou você encontra facilmente em papelarias. Confere aí o resultado. E para montar o seu projetor você vai precisar dos seguintes materiais. Caixas de papelão, que serão a estrutura física do projetor. Lupa de tamanho médio, e nesse caso você utilizará somente uma caixa, ou de tamanho grande, utilizando duas caixas interconectadas, já que sua distância focal é maior. Outro material necessário será tinta preta e pincéis para pintar o interior da caixa e minimizar a reflexão da luz que sai do celular. Você também precisará montar um suporte para o celular dentro da caixa, utilizando então caixas de papelão menores. Para fazer a movimentação do suporte no interior da caixa, vão ser usadas varetas de madeira ou de plástico. E para fazer as colagens e recortes, você vai utilizar uma tesoura, um estilete e fita adesiva. Para começar a montagem do projetor, eu vou fazer uma marcação na face da caixa em que a lupa vai ficar. Então, para isso, inicialmente eu vou traçar duas diagonais e no encontro dessas diagonais será o ponto médio dessa minha face. Então eu estou utilizando uma régua e uma caneta marcadora. O ponto em que essas duas retas se encontram é o ponto médio dessa minha face. Eu vou tomar isso como referência para posicionar minha lupa. Então dessa forma eu vou procurar deixar o centro da lupa em concordância com esse centro da face da caixa. Agora eu vou contornar a lupa para eu ter uma referência de onde recortar. E também faria uma marcação aqui na parte superior, que será para posicionar a lupa de forma que o cabo dela fique preso num recorte que faria aqui em cima. Essa marcação foi feita aqui com o projetor vermelho, aproximadamente numa região que empiricamente pareça, né, aonde a lupa vai se posicionar. Agora eu vou fazer o recorte utilizando um estilete. Inicialmente eu vou fazer um furo, porque assim vai ficar um pouco mais fácil de recortar. Na parte de cima, vou recortar só um pedaço, de forma que fique mais fácil de utilizar a tesoura agora. Com a tesoura eu vou seguir o traçado que eu tinha feito com a minha lupa. Vou traçar o pontilhado aqui também novamente, já que parte da tampa foi compreendida com o traçado, e essa parte da tampa precisa ser cortada, assim como essa parte da caixa. Como está um pouco difícil, eu vou usar o estilete aqui também. Já está quase sendo destacado, sendo possível destacar. Só mais uma camada aqui. Uma das camadas da caixa foi. Agora eu tenho que recortar mais uma. Eu tenho agora a superfície exata da minha lupa, onde ela será posicionada. Em seguida eu farei aquele recorte para posicionar o cabo da lupa. Ver se só com esse recorte já é possível inserir o cabo da lupa. E ainda não é. Então, ó, como o cabo da lupa é muito grosso, né? Como ele é muito grosso, eu vou tentar aumentar vou tentar fazer um retângulo aqui, ó. Na marcação, eu vou utilizar o estilete. E agora eu posso destacar essa parte. Ok. Agora minha lupa está posicionada de uma forma ideal. Ok, então feito o furo para a lupa e para o cabo da lupa em cima, agora é a hora de recortar uma das faces de cada uma das caixas para poder interligá-las. E a face que eu escolhi para ser recortada é essa face que já tem um furo prévio aqui.
que assim as faces que restarão no projetor estarão todas preenchidas. Revenge, revenge, revenge. Uma das faces dessa caixa já foi recortada. Agora é da outra. Agora basta colar as duas caixas e pintá-las por dentro. Ok, agora que recortamos as duas caixas, vamos adesivá-las juntas. E como há uma certa irregularidade entre as superfícies, eu irei colar de forma a mantê-las juntas e também de tampar esse buraco. Então por isso eu usarei fita isolante por cima. Então, a primeira camada é uma fita mais grossa, para garantir que as duas fiquem coladas juntas. Agora eu vou passar a fita isolante aqui para tampar o buraco. E se não for o suficiente, a gente tampa por dentro também. Então, agora que nós já temos a nossa estrutura do projetor pronta, nós vamos começar a pintar a parte interior dele. Agora que a pintura interna já foi terminada, alguns detalhes sobre a pintura. A gente usou essa tinta para artesanato, mas qualquer tipo de tinta que vá se aderir bem ao papelão pode ser usada. Outra coisa também que pode ser usada é o papel preto para forrar o interior da caixa. Assim não é preciso esperar o tempo de secagem da tinta. Agora, enquanto a gente espera a nossa caixa secar, que acabou de ser pintada, a gente vai montar o suporte para o celular ficar dentro da estrutura do projetor. Então, eu já fiz as marcações aqui usando caneta, de forma que meu celular fique preso aqui, sustentado pela caixa, sendo que meu celular com capinha tem aproximadamente 1 centímetro de espessura. Eu vou recortar usando estilete. E eu utilizaria essa caixa de papelão menor, que é mais dura. Já tem suporte para o celular ficar aqui. Só que a gente vai precisar ver o que está na tela do celular, né? Então eu vou recortar com base nessas marcações que eu tinha feito anteriormente. E a gente também vai precisar ajustar a posição dessa peça dentro da caixa. Então por isso eu tinha marcado aqui um furo para que eu faça com o próprio palito. E assim eu vou também montar uma sustentação para o celular dentro dessa caixinha para que a base dele fique reta, né? Para que ele não fique torto. Para diminuir a reflexão, eu passaria a fita isolante preta por todas as faces. Certo? E agora, fazendo um furo na sua parte anterior, na sua parte traseira, eu serei capaz de controlar a distância ao foco do meu celular. Perceba como fica o celular na base. A estrutura do projetor já está quase seca, nós fizemos um furo utilizando uma vareta na face traseira do projetor, ou seja, aquela que oposta à face em que a lupa está, e dessa forma nós podemos ajustar a posição do suporte de fora da caixa. Nós percebemos que a distância focal da lente maior era muito grande. Tentamos então com a lente menor, mas a distância focal dela também era bem grande. Para resolver esse problema, a gente decidiu fazer uma associação de lentes. E você pode imaginar que, fazendo uma associação de lentes, a distância focal se soma, mas na verdade não é bem assim. A distância focal equivalente, ela obedece à seguinte relação: 1 sobre a distância focal equivalente é igual a 1 sobre a distância focal de uma das lentes, digamos f1 seja a distância focal da lente maior e f2 seja a da lente menor. Então é a soma de 1 sobre f1 mais 1 sobre f2. E agora fica a grande questão: quem é menor? f1
F2 ou FEQ, a distância focal equivalente. Vocês perceberam que associar lentes é muito semelhante a associar resistores em paralelo? Pois é, então o que acontece se a gente associa um resistor de 2K ohms com um resistor de 1 ohm em paralelo? Qual é a resistência equivalente? A operação é a seguinte, muito semelhante com a da distância focal equivalente. Então, 1 sobre REQ é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Calculando o mínimo múltiplo comum aqui, fica assim, ó. R1 vezes R2 e aqui R1 mais R2, que é igual a 1 sobre REQ. Com isso, a gente pode dizer que REQ, a resistência equivalente, é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Vamos fazer a simulação agora com os resistores que eu tinha comentado. 2K ohms, 2000 ohms e 1 ohm. O que acontece aqui no numerador? Fica 2000 vezes 1, que é igual a 2000. E embaixo no denominador fica 2000 mais 1, 2001. Perdão, faltou o 2001. Qual é o valor dessa resistência equivalente? Perceba que, como o numerador ele é inferior ao denominador, isso dá menor do que 1. Então, a resistência equivalente, por mais contraditória que pareça, ela é menor do que 1, que é o menor resistor que tem. Então, assim como nas resistências equivalentes, a distância focal equivalente também sempre será menor do que a da menor distância focal da lente no sistema. Então agora vamos testar o projetor. Eu vou ligar meu celular na luminosidade máxima e ativar o bloqueio de orientação vertical. Assim, quando eu virar o meu celular, ele não irá ajustar automaticamente para que eu veja a imagem de cima para baixo, para que eu veja a imagem no sentido correto, quero dizer. E assim eu posso deixar a imagem de cabeça para baixo aqui no projetor, já que ela será invertida na imagem projetada. E vou posicionar aqui dentro da caixa de cabeça para baixo. E o celular não está ajustando mais automaticamente. Aqui no outro compartimento, eu vou então conectar o sistema de lupas que a gente criou. Agora, a gente vai dar play no filme e vamos conferir os testes, ajustando a distância focal conforme necessário. Pessoal, vamos então agora tentar compreender o que acontece para que quando a gente posiciona o celular em uma determinada posição, a imagem projetada acabe sendo maior e invertida. O que acontece com a lupa é que ela é uma lente que possui uma característica de ter a sua largura central muito superior do que a sua largura nas extremidades. Portanto, por essa característica, a lupa é chamada uma lente convexa. E as lentes convexas têm a propriedade de serem convergentes, ou seja, todo raio incidente paralelo ao eixo horizontal se refrata passando pelo foco. Então, ele vem por aqui e ele passa pelo foco do lado da imagem, né? Além disso, toda lente, ao raio incidente incidir sobre o vértice, continua seu caminho sem refratar, né? Então, um raio incidente que passa pelo vértice aqui da lente, ele não refrata, né? Ele continua seu caminho normalmente. Então, vamos partir para o exemplo que a gente está acostumado a ver nos vestibulares, né? A gente tem uma setinha. Essa setinha, ela é projetada então. A gente faz o desenho dela, né? Então, um raio incide paralelamente. Aliás, por que é conveniente sempre a gente pegar o ponto de cima, né? Porque tendo a extremidade dela aqui, a gente é capaz de desenhar a extremidade do outro lado, ou seja, do lado da imagem, e a partir disso desenhar a imagem inteira, né? Porque a gente já sabe onde é que vai estar o final da imagem. Mas prosseguindo. Então, a gente pega um ponto aqui conveniente, né? Que é o da extremidade. Um raio incidente paralelo volta pelo foco, do lado da imagem, aquela convergente.
e um raio que vai pelo vértice, continua o seu caminho, sem ser refratado, né? No encontro desses raios, ocorre a projeção da imagem, né? Então aqui nós teríamos uma setinha, né? Que assim como essa caneta, né? A seta dela mesmo está aqui. Só que quando ela é projetada, a seta dela passa a apontar para baixo, né? Uma boa intuição. Então eu decidi desenhar várias setas aqui, né? Para ter uma intuição melhor ainda, uma imagem um pouco mais preenchida, né? E o que aconteceria é que todas essas setas individuais aqui passariam a ser projetadas de cabeça para baixo também e maiores, né? Característica da imagem que está sendo projetada. Essa imagem, ela é chamada real, porque ela de fato foi projetada, não como uma imagem que a gente vê no espelho, né? Por exemplo, se você se olha no espelho, né? A imagem que está dentro do espelho, ela é chamada virtual, porque você de fato não está dentro do espelho, né? Mas essa imagem realmente está sendo projetada, né? Os raios de luz realmente estão convergindo para os pontos, né, na tela em que está sendo projetado. Tá. Só que o que acontece, né? Por mais que esse exemplo unidimensional seja conveniente, a imagem que a gente vê no celular não é unidimensional, ela é bidimensional, né? Então o que a gente tem no celular é uma tela de fato, né? Todas as imagens, né, no lado vertical superior, que eu desejo chamar, desse meu plano do celular, passam ao lado vertical inferior. E o que acontece com as imagens, né, que estão aqui, que eu decidi chamar lado A e lado B, né? As que estão no lado A passam ao lado B, também invertidas. E as que estão no lado B passam ao lado A. Assim a gente consegue ter uma intuição de o porquê que as letras ficam invertidas na nossa imagem, né? Mesmo que a gente bloqueie a orientação automática no celular, né? Ou seja, a gente deixa o celular lá, a imagem é invertida, né? Mas é invertida tanto verticalmente quanto horizontalmente. Para ter uma intuição melhor disso, né? Já que eu usei o exemplo da caneta, eu deixei de pegar essa caneta aqui que está escrito Oi, né? Então, aqui, ó, eu leria esse Oi, que está escrito na caneta, de cima para baixo, né? Oi. Agora, a imagem projetada vai ser assim. Então, eu vou ter que ler de baixo para cima. O mesmo acontece com as legendas, né, que a gente vê, as coisas escritas que a gente vê na nossa imagem projetada, né? Então, elas estavam nessa direção, ou seja, estavam aqui entrando, né, no meu desenho, e elas passam a sair. Beleza, pessoal? Então, acho que a gente foi capaz de compreender melhor o porquê, né? O que acontece fisicamente, né? Essas propriedades são muito interessantes, né? E, de fato, é muito interessante ver que cada ponto tem uma projeção, né, do outro lado. Se eu pegasse cada ponto infinitesimal aqui, eu teria sua projeção do outro lado. Valeu, pessoal. Até mais. E se inscrever nos nossos cursos. Então curta a nossa página no Facebook. E também se inscreva no nosso canal. Ah, e não se esqueça de clicar no sininho de notificações para receber os nossos vídeos. Obrigado por assistir o vídeo. E até a próxima!